Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso Clube da Família. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, Kézia, e com você? Graças a Deus. E a família, tranquilo? Tranquilo. E a sua? Joia também, com muita Hoje saúde. Hoje é o 7º encontro, hein? Pois é, bem significativo esse Sim. encontro, viu? Então, vamos trabalhar detalhadamente, né, com ele, que nós temos muita coisa também para dividir com os nossos... Podemos dizer telespectadores agora, não é? Pois é, mas vocês sejam muito bem-vindos a esse bate-papo, né? E hoje nós vamos falar aqui, gente, das atitudes que colaboram na formação da liderança e dos membros, né? É claro que vocês já perceberam que a gente aqui trabalha, né, Valéria, numa linha de raciocínio. E tudo que nós falamos no episódio anterior, nos encontros anteriores, eles vão fazendo links para a gente dar continuidade nos nossos próximos assuntos daqui para frente. Um complementando o outro, né? Exatamente. E principalmente, quando nós já falamos isso aqui também, o assunto ele é extenso, então nós temos que fazer um resumo, nós temos que trazer os pontos mais principais que vão dar suporte para os nossos clientes. E nada melhor do que nós falarmos nessa formação da família na questão da liderança, né? Então, o que complementa um casal na rotina, no dia a dia, no que diz respeito a essa administração da família? É o quanto eles são líderes, né? Um com o outro e para com os filhos. E por isso que nós temos aqui essas duas imagens, né? Nós estávamos falando aqui até nos bastidores, né, Valéria? Sim. Que não existe fórmula, não existe receita de bolo, como você estava dizendo. E lá no consultório a gente complementa, né? Nós não nascemos com um manual do lado, né? Pronto. Olha como que eu funciono. Olha como o outro funciona. Olha, o filho quando vem ao mundo, primeiro é o choro, né? Aquela carinha amassada, coisa mais linda. Mas ele não vem com manual, ele vem somente com o aparato biológico dele. E nós vamos aprendendo a lidar com aquela criança que tem choros diferentes, necessidades diferentes, vai aprendendo com ela a cada fase do desenvolvimento. E quando nós encontramos uma pessoa para nos vincular e associar para a formação de família, nós já encontramos ele crescido. Né? Essa pessoa crescida, cheia de vícios, no bom sentido aqui da palavra vício, né? Personalidade própria. De personalidade própria, cheia de comportamentos próprios. E a gente tem que começar a aprender a lidar com aquela pessoa que muitas das vezes a gente vai descobrindo ao longo da vida, nossa, como é diferente de mim. Né? E é dentro dessas diferenças que também há uma completude, há um complemento. Então, gente, não existe um relacionamento com o outro a partir de fórmulas ou a partir de receita de bolos. Mas nós temos aqui algumas palavrinhas, né, Valéria, que são primordiais, que para qualquer relacionamento, se tiver dentro dessa base, a gente garante uma melhor harmonia, como nós estávamos falando anteriormente também. Vamos a elas? Sim. Então, comunicação, a gente colocou ali como a primeira delas. Intimidade, que a gente falou bastante acho que foi no último episódio, Sim. Né? Amizade, parceria, que seria também essa harmonia entre o casal, né? Fidelidade, o perdão e o recomeço. E são palavras assim muito importantes para a rotina do casal, né? A gente sempre relembra aqui também que a rotina ela nos suga, né? A gente se preocupa tanto com as finanças, administração, boleto, leva menino para a escola, as obrigações do dia a dia, trabalho, tanta coisa na cabeça que como que está o equilíbrio, né, deste casal para justamente continuar a administração da família, né? Como que fica a palavra é essa mesmo, esse equilíbrio entre vocês. Então a gente trouxe essas palavras aqui porque a comunicação sempre tem que ter entre vocês.
Comunicação, nós já falamos aqui também que ela não é só verbal, ela é verbal e não verbal. Às vezes só de olhar para o outro a gente já sabe que ele não está bem, né? E assumir também quando você não está bem, né? Que precisa de um tempo, precisa de um silêncio, tá? Isso é necessário. Mas a gente não tem bola de cristal, né, gente? Para adivinhar o que o outro quer ou o que o outro precisa. Ficar com a cara emburrada não resolve. Não, só ficar com a cara emburrada não vai resolver, né? Como que você tá? Tô bem. O que você tem? Nada, né? Justamente aí a gente já vê que tem alguma coisa de errado, né? Alguma coisa que não tá combinando. Então a questão da comunicação ela é muito necessária. Assumir, né? Falar, olha, eu não tô bem hoje, daqui a pouco eu falo, não tô bem para falar agora. Tá? A transparência, a sinceridade, ela ajuda muito. A questão da intimidade, que nós já falamos, que não é só exclusivamente sexo, mas também envolve a questão da amizade. Gente, como é importante um casal ele ser amigo um do outro. Não interessa se você está com 5 anos de casamento, 10, 20, 30, e que vocês tenham lindas comemorações de casamento, né? De datas comemorativas do casamento de vocês. Mas não percam a amizade. A parceria, que também é sinônimo de harmonia, e aqui a gente vai falando de uma palavra que vai complementando a outra, né? A fidelidade, né? Em todos os aspectos, em todos os sentidos. O perdão, porque a gente erra muito, né? E a gente precisa de saber perdoar um ao outro. E a próxima palavra, que é o fechamento aqui de tudo, o recomeço. Né? O recomeço com sinceridade, com honestidade, cumprindo com os acordos que são necessários, tá? Quando cada um faz a sua parte, na sua responsabilidade, muita coisa fica fluida, né? Flui com mais naturalidade. Então não é uma receita, mas a partir do momento que nós nos comportamos dentro dessa base, os resultados eles são muito mais positivos. Para cuidar do outro, tanto outro ser humano quanto outro sistema, natural ou não, é necessário ou obrigatório a liderança e maturidade. Relacionamento conjugal, matrimonial é para adulto, não para criança ou adolescente. A regra é: criança não namora. Adolescente passa pela fase do despertar a afetividade, sexualidade, o interesse afetivo para estabelecer vínculo com o outro, e adulto estabelece vínculo com compromisso duradouro. Então, o critério de liderança e maturidade já deve estar estabelecido e aprimorado com o tempo. Valéria, o que te chama mais atenção nesse slide, nesse argumento aqui? Então... Porque tem muita informação, a gente sabe. Tem, né? Eu acho que são partes, né? Isso. O comecinho fala de uma parte muito importante, né? Que é a liderança e a maturidade. Isso, que a gente tem que levar para a vida, né? E a gente se torna líder a partir dos amadurecimentos, e ninguém amadurece numa zona de conforto, né? Da noite para o dia, nem na zona de conforto, né? A gente passa por muitas turbulências até chegar a uma postura, né? Mais amadurecida, de sim, de não. Sim. Tá? Tem mais alguma coisa assim que te chama atenção? Eu acho que essa criança não namora. Porque hoje em dia, querendo ou não, eu acho que deve ser muito difícil para os pais lidarem com isso, né? Que essa questão da afetividade, às vezes, é despertada muito cedo. Isso. E existem essas influências, esses estímulos que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas a minha provocação, né? Quando eu decidi colocar essa frase... que a gente sempre tem esse conhecimento, né? Criança não namora. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, de 0 a 12. A fase do adolescente é natural que já queira ter um interesse, né? Pelo coleguinha e tal. Todos nós já passamos por isso. Agora, gente, não significa que uma pessoa ela tá adulta, crescida no tamanho, que ela não se comporta como uma criança. A gente vê isso muito no consultório, né? Às vezes tem idade, mas não tem maturidade suficiente. Exatamente. Às vezes o pai ele está se comportando como o irmão mais velho. Às vezes a mãe está se comportando como uma criança mimada,
Tá? Então, não adianta você ter tamanho, você já ter um casamento, já ter uma casa, um trabalho, filhos, sendo que o seu comportamento não está dentro da maturidade para exercer liderança. Quem é líder assume responsabilidades e para isso precisa de estar mais na fase adulta. E ser adulto, gente, não é ter uma idade ou tamanho físico. Né? É você ter atitudes que no seu olhar, no seu tom de voz, no seu comportamento, quem está ao seu redor já faz uma leitura. Eu vou dizer uma coisa assim, que na minha fase de criança, meu pai, ele nunca me bateu, né? Não que eu não precisasse, eu fui uma criança bem atrevida, mas ele nunca me bateu. Agora, o olhar dele já valia uma coça. Só de ele me olhar, eu já sabia que era para parar de fazer aquela arte, né? Então, por quê? Porque a liderança, a postura com que ele exercia para comigo, já dizia muita coisa. Ele não precisava de alterar o tom de voz, não precisava de usar instrumentos, né, para me atingir. Igual eu tô falando, gente, eu assumo mesmo, eu fui uma criança bem terrível, bem arteira, mas ele me corrigia no olhar dele, né? Por quê? Porque ele exercia a autoridade e a liderança. Então, é exatamente isso. Nós não temos que ter medo de ser adultos. Então, como nós estamos falando aqui diretamente para os pais, é esse ponto de reflexão. Será que eu não estou sendo uma criança grande? Um homem sendo um menino grande? Uma mulher, né? Uma menina simplesmente grande no tamanho? Mas será que eu me tornei mulher? Será que eu me tornei homem? De verdade, para assumir essa responsabilidade aqui de família que eu tenho? Então é uma pergunta que vocês precisam de fazer para si, tá? Para vocês entenderem o que precisa de ser mudado, né? Principalmente quando a gente atende aqui também, Valéria, as mães que têm segunda união, né? Nós já falamos aqui que é natural um casal que tenha segunda união ter filhos, filhos do outro casamento, sim, né? Serem enteados. E a mãe, ela acaba sendo a irmã mais velha, tratando os meninos, né? Meninos e meninas, mas com mais distância. Não, são seus filhos também. Não exercendo esse papel de liderança. Né? Isso, exatamente. E precisa de exercer. Aquelas crianças ainda estão em formação, né? Filho é eterno, não tem esse negócio de mesmo aquele que já casaram, já formaram família e tudo, mas na medida em que precisarem, os pais têm que estar à disposição para ajudar, para dar o suporte, para dar a orientação. Então a gente só faz isso quando nós temos essa maturidade e sabemos exercer a liderança para com eles, porque liderança não é permissiva, né? Nenhum líder que libera, né, tudo, ele é 100% bom. E aquele também que reprime, que é autoritário, ele também não tem um bom comportamento. Ser líder é você saber direcionar até o ponto daquela pessoa caminhar, digamos assim, com as próprias pernas, entre aspas, sozinha. Sozinha a gente nunca está, mas pelo menos com mais firmeza, né? Autenticidade. Então é por isso, gente, criança não namora, então que nós não possamos ser crianças grandes, né? A fase da adolescência é normal que a gente tenha vínculos com o outro, mas o adulto, ele estabelece vínculo de compromisso duradouro, porque esse negócio de que eu vou casar, se não der certo separa, já começou errado, né? Eu acho que ninguém começa um projeto na perspectiva de dar errado. Falta de planejamento, falta de inteligência. Como é que você vai gastar o seu tempo à toa, né? Você vai jogar seu tempo fora? Não, a gente tem que fazer as coisas sim para dar certo. Qual que é a garantia disso, Kézia? Nenhuma. Ao longo do caminho, inúmeras coisas podem acontecer, mas o seu pensamento, a sua postura é de eu vou começar para dar certo, né? Para ter essa durabilidade. Ok? Podemos passar? E liderança e maturidade significa assumir responsabilidades. É meu, cuido eu. É nosso, cuidamos nós. Desistir não é opção.
Recomeço sim, mesmo que haja separação. E a liderança e maturidade, ou a falta delas, na família serão cíclicas e contínuas. Problema: crescer na idade e no tamanho, mas não na maturidade, na responsabilidade, tanto no homem quanto na mulher, que você acabou de falar, né? É por isso que a gente veio, né, reforçando isso daqui. Tomem muito cuidado para que você não seja um pai e uma mãe que tenha tamanho adulto, mas se não comporte como adulto. Precisa de ter responsabilidade. E quando nós temos essa responsabilidade em comunhão, em aliança com uma outra pessoa, nós precisamos de estar atentos que não é só meu, né? Tem coisas que são minhas, cuido eu. Ou seja, o casamento é seu. Você tem que cuidar, a família é sua, você tem que cuidar. Não é simplesmente deixar para o outro. E o que é nosso, cuidamos nós. Então tem que ter a parceria, né? A amizade que nós estávamos falando lá. Kézia, mas e quando acontece uma separação? Porque acontece sim, né? Nós temos que lidar com essa realidade. Nós temos que estar atentos que o diálogo que eu tenho que estabelecer com esse meu ex-companheiro, a minha ex-companheira, é em prol dos benefícios para o meu filho, para a minha filha. Então, a gente distancia o que nós vivemos e coloca em foco, né, o que é principal, os valores, as virtudes, as orientações para que o meu filho tenha um bom caminho, né, uma boa formação humana. Aquilo que vai ser regra na minha casa tem que ser regra na dele também, tá? Porque o filho não pode ficar com essas informações dúbias, né, ou duplas. Que pode, ali não pode. Filho é manipulador, gente. Ele vai ter a tendência de ouvir ou de, digamos assim, de respeitar, de obedecer aquilo que agrada a ele mais. E isso não é uma boa educação, né? Às vezes as pessoas até usam disso de uma forma manipulativa. Já que eu não estou presente, então eu vou dar presentes, eu vou deixar ele fazer tudo o que quer. Não coloca limite não para você ver, né? Que tipo de formação humana, que tipo de pessoa, né, você está sendo permitido a ser construído. A gente precisa de limite, sim. Então, mesmo que haja uma separação, as regras de uma casa têm que estar muito próximas do que o outro também vive, tá? Então, vamos imaginar aqui, horário de dormir, né? Se o horário de dormir é 10 horas, na outra casa, 10h30, no máximo 11 horas, mas que não fique extrapolando muito isso, tá? Para que a formação humana daquela criança não fique bagunçada, ok? Podemos passar para o próximo? Aqui, gente, nós temos um videozinho para vocês, tá? 5 minutinhos, coisa rápida, mas vocês vão entender o porquê que nós estamos falando dessa questão da maturidade, porque cada um de nós viemos com esse repertório, né, de emoções e de traumas, tanto o homem quanto a mulher. Então, aqui nós vamos observar a união deles e também, digamos assim, um ponto de conflito entre eles também, ok?
Então, gente, esse é um videozinho muito infantil, né? De desenho animado mesmo, bem ilustrativo, é um curta-metragem, mas ele está muito de acordo com o que a gente vem falando aqui, né? Nós não temos manual de informações quando conhece uma outra pessoa. E quando nós decidimos, né, assumir o relacionamento com outra pessoa, ele ou ela já vem com as cargas emocionais passadas, as feridas passadas. A gente não pode ter esse risco de, nossa, eu dou tudo para outra pessoa de imediato. Mas a partir do momento que você decide casar, a sua vida já faz parte do outro, né? Então vocês vão começar a ter uma vida muito mais íntima. Como se diz, essa totalidade, né, já vai fazer parte dessa rotina. E a questão da comunicação, lembra que nós estávamos falando no início, né, Valéria? Sim. A primeira personagem aqui, que é essa menininha, ela foi ficando insatisfeita com o comportamento do namorado ali, só que ela não falava, ela não se manifestava, né? Guardava tudo pra si. Ela guardava tudo pra si e ainda machucava, né? Porque ela estava com o poder ali da bolinha, né? Que representava as emoções dele e ainda machucava essa outra pessoa. Então, quantas vezes a gente entra em um relacionamento, no segundo, com essas machucaduras mal resolvidas, essas feridas e angústias mal resolvidas. E quem você encontra agora, no presente momento, não tem nada a ver com essas feridas anteriores. Então, ele não é o seu saco de pancada. Por isso que a comunicação, a fidelidade, a transparência, a parceria, a harmonia que a gente estava falando tanto lá no início do episódio, ele é necessário. Porque às vezes é necessário você virar para o outro e falar assim, olha, fui traído, fui traída. Não aceito isso mais, me doeu muito, né? Infelizmente, quantas mulheres vêm de relacionamentos onde há presença até da violência doméstica, né? Então, em um dos namoros ou em um dos relacionamentos já aconteceu isso, nunca mais vai acontecer. Então, a gente precisa de dizer para outra pessoa aquilo que nos fere também. E no que o outro faz e a gente não concorda, de a gente falar, olha, vamos mudar essa postura, né? Vamos mudar esse comportamento, justificar o porquê. Tem coisas que sim, né? Você tem que analisar, e tem outras que às vezes você tem que só aceitar o jeito da pessoa mesmo, porque a gente não vai mudar o outro na nossa imaginação, né? Imagina chegar assim, não, Valéria, não quer que você sente desse jeito, não, pode sentar de outro jeito, né? É o jeito dela, eu não vou poder mudar essa situação. Então, saber o que a gente faz para o outro e se relaciona e tenta fazer essas correções, mas também aquilo que o outro aceita e é flexível, é maleável, tá, gente? Porque o outro, ele não é um fantoche, não. É dentro dessa amizade que a gente vai se respeitando, tá? E no finalzinho ali, a gente se depara com uma pessoa muito ferida, muito machucada, tanto que aquelas linhas, né, que vão ficando em volta dele, a pessoa que vai se fechando. Quantas vezes a gente deixa de se relacionar com outras pessoas justamente porque fala assim, no relacionamento passado aconteceu tanta coisa de ruim que eu não acredito mais nesse negócio de amor, não acredito mais nesse negócio de parceria, de compromisso, né? Cria barreiras, né? Exatamente. E aí é onde que vem aquele comportamento infantil, né? Por isso que a gente estava falando que às vezes o adulto, ele só está adulto pela idade e pelo tamanho, mas está com um comportamento infantilizado, tá? Então, se você tem as suas feridas emocionais, o seu companheiro, ele tem a contribuição de te ajudar, e não de te ferir mais ainda, né? Então, isso é um ponto de maturidade que leva para a liderança também, tá? E no finalzinho ali é bonitinho quando a outra personagem, né? Ela vem e vai apagando, né? Aquelas feridas, porque a gente só cura as nossas feridas emocionais com afeto, tá? Um afeto que cura o outro. Então, ninguém resiste, gente, ao dom de amar. Quando a gente chega para o outro, né? Com carinho, com delicadeza, com essa contribuição mais afetiva, o outro, ele se rende, sim.
tá? Aquela famosa frase, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tá? Mas precisa dessa parceria, né? Dessa amizade, desse respeito, ok? Podemos passar para o próximo. E agora, como resolver essas feridas emocionais? Primeiro, gente, querer, né? Muita coisa se resolve nessa palavra aqui, que ela é tão simples, né? Você quer? Então você consegue. Eu não consigo um diálogo com meu esposo. Mas ele tá querendo? Já tentou? Já tentou? Quantas vezes e como tentou, né? Porque não vai ser também na primeira vez, né, Kézia? Exatamente, tá? Porque a ferida tá tão ali, né? É a mesma coisa. Tem um exemplo, né? Que fala assim, de uma pessoa que quebra o nariz, né? Se quebrou o nariz, não tem como enfaixar, né? Você vai pro hospital, se deixa, você não, tá aqui, tá doendo, não quero mexer, não. Vai deixando, o nariz fica torto. Para consertar de novo, tem que quebrar. Tem muitas pessoas que têm o nariz torto porque quebrou, porque para precisar de consertar, tem que quebrar de novo. Como é que quebra o nariz de novo? Dando uma porrada, né? E aí depois que quebra de novo, vai ajustando. Então, gente, por isso que às vezes é difícil, né, a gente falar com o outro pela primeira vez, né, sobre traição, sobre inúmeras feridas emocionais, porque dói, né? Mas a gente falando com jeito, com calma, com afeto, com carinho, com amor, vai diminuindo. E algumas pessoas aqui a gente já sabe que tem anos de casamento, né? Então, como que tá a confiança dessa pessoa que você decidiu viver a sua vida? Tá? Então, primeira coisa é querer. Tudo que você quer, você vai conseguir. Porque você vai ter que lutar para isso, você vai ter que fazer movimentos para que isso aconteça. Então, a primeira coisa é querer. Segunda coisa, tem suporte para um casal ele se harmonizar. Terapia de casal, terapia individual, né? E terceiro, participar de eventos e ambientes mais familiares, para você ver que o que você passa na sua família não é só você que passa, né? As dificuldades, as turbulências, os problemas de modo geral acontecem na sua família e na família de muitas pessoas também. E às vezes você vai olhar, o outro tem mais problemas que o seu ainda, né? Então, que essa tríade, né? Primeiro de você querer, segundo de você buscar suporte e terceiro de você observar que não é só você que está nessa situação, já ajuda muito, tá? Então, gente, acredito que por hoje, né, nós tenhamos essas contribuições, tá? Para falar para vocês, mas de modo bem objetivo, né, Valéria? É para que a liderança, a harmonia e a maturidade de vocês enquanto casal fique cada vez melhor, fique cada vez mais coesa, unida, para que vocês, enquanto casal, juntos possam dar continuidade à sua família, à comunicação entre vocês e à educação dos filhos, né? E não, como você mesmo disse, não esperar resultado da noite para o dia, tá? É todos os dias cumprindo com aquele compromisso que ao longo da vida que vocês vão ter esses resultados. Certinho? Tudo bem por hoje então, Valéria? Deixamos aqui, né, nossa frase, que é: gratidão é a memória do coração. E todos vocês estão no nosso coração. Até o nosso próximo encontro. Tchau.